Está entrando no ar o programa A Hora da Graça de Deus. Apresentação, Pastor Ricardo Santos. Vamos ler a palavra de Deus aqui, queridos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, o versículo de número 1. 1 Samuel, capítulo 4, versículo de número 1. Vamos estudar a mensagem aqui com o seguinte tema, irmãos: por que Deus não deu vitória? Diga comigo, por que Deus... Dá fraquinho demais. Diga, por que Deus não deu vitória a uma pessoa? Vamos ler mais uma vez esse tema, ó. Porque Deus não deu vitória a uma pessoa. Irmãos, eu quando leio a Bíblia assim, eu vou estudando os versículos, a palavra de Deus, eu vejo e eu entendo que Deus, ele é poderosíssimo. Quem concorda comigo? Ele é poderosíssimo. Você vê na Bíblia inúmeros exemplos de pessoas que venceram com a força de Deus. Mas de vez em quando, que é o que nós vamos estudar aqui, nós vamos ver pessoas que Deus não deu para elas a vitória, não deu a bênção que elas estavam precisando. E aí fica a pergunta, que é o tema do estudo de hoje: por que Deus não deu vitória a uma pessoa? Porque há pessoas que elas batem a porta e a porta não abre? Porque há pessoas que elas estão pedindo e elas não estão recebendo? Por que tem gente que está buscando, mas não está encontrando? O texto diz aqui o seguinte, ó, 1 Samuel, capítulo 4, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra de Samuel a todo o Israel, e Israel saiu a peleja contra os filisteus, e acampou junto a Ebenezer, e os filisteus acamparam-se junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem para a guerra, para sair contra Israel. E travada a batalha, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha em campo aberto uns 4.000 homens. E voltando o povo de Israel ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu hoje o Senhor diante dos filisteus? Preste atenção aqui, irmãos. O povo de Israel foi à guerra. Aí eles lutaram e voltaram feridos para casa. E eles chegaram em casa com uma pergunta. Eles disseram aqui assim, ó, a última frase aqui: por que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus? Eles foram lutar, mas eles voltaram para casa envergonhados. E eles ficaram com a pergunta: por que que Deus, ele não nos deu a vitória contra esse inimigo? E eles deveriam de ter feito essa pergunta e esperado vir a resposta da boca de Deus, mas eles não esperaram. Aí eles foram fazer assim algumas coisas, já que a vitória de Deus não veio, Deus não deu para eles o livramento, eles disseram assim: vamos então inventar um jeito para a gente vencer, porque nós temos que vencer. Preste atenção, eu estava lendo essa palavra e Deus falou algo ao meu coração. Eu espero que Ele fale ao seu coração também. Se você está pedindo e você não está recebendo, se você está batendo a porta e ela não está abrindo, é hora de você fazer uma coisa que todas as vezes que nós temos Santa Ceia aqui, nós estudamos um versículo da Bíblia que é 1 Coríntios 11. Lá fala assim: examine-se o homem a si mesmo, e assim faça o quê? Coma deste pão e beba desse cálice. Nós temos que nos examinar. Por que que Deus, ele não está respondendo a minha oração? O que está acontecendo? Que eu estou pedindo e eu não estou recebendo? Você tem que fazer essa pergunta para Deus. Às vezes, preste bem atenção, pode ser um pecado. E a Bíblia diz em Isaías 59, lá fala assim, que a mão de Deus, ela não está encolhida para não nos socorrer, nem o ouvido dele é agravado para não poder ouvir nós.
mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus, para que Ele não nos ouça. Então, às vezes, pode ser um pecado. E o que eu tenho que fazer com o pecado? Eu tenho que deixar ele, abandonar ele, confessar ele diante de Deus, abandonar, me arrepender dele e não praticar mais. Aí a palavra de Deus fala que Deus ele nos perdoa dos pecados e pega o nosso pecado e lança no mar do esquecimento. Às vezes, irmãos, não é pecado. Eu lembro o seguinte, o missionário conta um fato, há muitos anos atrás, logo no início do ministério da igreja. E ele conta, talvez você já ouviu o testemunho dele, que ele tinha um problema de saúde no nariz, ele tinha lá uma espécie de uma coriza, e todo dia ele tinha que tomar, cada reunião que ele fazia, ele conta que na Praça da Sé, onde era a igreja antes, a sede, tinha 7 reuniões no dia, no domingo, e a igreja não era tão grande, então tinha que fazer muitos cultos, para poder conseguir comportar as pessoas. E para cada reunião que ele fazia, parece que ele tomava 1 ou 2 comprimidos para cortar a coriza. E ele orava e Deus não respondia a oração dele. Deus, me cura dessa enfermidade. Eu orei por uma mulher, Senhor, que estava com problema de saúde e tal, o Senhor curou ela. Eu orei pela outra, o Senhor curou. Por que o Senhor não me cura? Por que o Senhor não está fazendo a obra na minha vida? O tema da mensagem é, irmãos, porque Deus não responde a algumas pessoas. Vai vendo só. Aí ele orou e pedia a Deus, me cura, me cura, me cura, e nada de Deus curar ele, nem responder a oração dele. E um dia ele estava lendo algo. Ele estava lendo um livro, e ele estava lendo a palavra de Deus, e um dos livros que ele estava lendo lá, Deus falou algo ao coração dele, e ele começou a praticar aquilo. Ele começou a colocar em prática aquilo que ele estava lendo na palavra de Deus. E o resultado, Deus curou ele daquela enfermidade. Ele passou anos com um problema, até o dia que ele despertou para algo que estava escrito na palavra de Deus, que em relação aos outros, ele orava e determinava a bênção na vida dos outros, só que na vida dele, ele fazia diferente. Ele orava de uma maneira diferente e a resposta não vinha. Ele determinava a bênção na vida dos outros, mas quando chegava na vez dele, ele orava, Deus, me cura desse mal e faça essa obra. E Deus falava ao coração dele, olha, o que você tem que fazer é dessa maneira. E Deus mostrou para ele, tudo que você determinar no nome de Jesus vai ser feito. Trazendo para nós aqui, irmãos, pegando esse texto, trazendo para nós aqui, às vezes você está orando, você está pedindo e a coisa não está vindo. Pode ser que seja um pecado, mas pastor, já passei o X no pecado, já me arrependi, já confessei diante de Deus, já me corrigi. O que eu tenho que fazer? O texto diz aqui o seguinte, preste atenção. 1 Samuel 4, versículo 3, fala assim: E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Eles fizeram, guarda isso aqui, eles fizeram uma pergunta, mas eles não aguardaram a resposta. E aí eles fizeram o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos trazer lá de Siló a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um caixote que tinha dentro os mandamentos, que tinha a vara de Arão. A Arca da Aliança, ela representava a glória de Deus. Então eles nem esperaram a palavra vir de Deus, a direção vir de Deus, explicar a eles por que é que eles haviam perdido aquela batalha. O que eles fizeram? Pegaram a Arca da Aliança e fizeram dela como se fosse um amuleto. E levaram aquela arca, vamos levar e vamos colocar junto do acampamento e vamos guerrear, porque Deus vai nos dar a vitória. Só que eles não tinham ouvido de Deus, por que eles não tinham tido a vitória. É bom você perguntar a Deus, Deus, o que está acontecendo? Que eu tenho orado ao Senhor e eu não tenho conseguido resultado em tal área. Às vezes você vai se surpreender. O irmão estava orando, veio na igreja, pediu oração. Pastor, eu tenho um estabelecimento comercial, e o estabelecimento comercial tem tudo para dar certo, pastor, é uma bênção. O ponto comercial é ótimo. Os produtos que eu compro, que eu coloco, são todos bons, de boa qualidade. Pastor, os funcionários da minha empresa, eles têm um excelente uniforme, receberam excelente treinamento. Pastor, não tem por que dar errado, mas a coisa não anda, pastor. O negócio não prospera. E eu não sei, pastor, eu acho que fizeram uma macumba, fizeram uma bruxaria. O pastor disse assim, ô irmão, eu vou orar e Deus vai mostrar para o senhor
O que é que está acontecendo? Por que a coisa não funciona lá no seu trabalho? Vamos fazer uma oração. Dá a sua mão aqui. Jesus, abençoa a vida do irmão João. Prospera a vida dele. Abençoa o trabalho dele. Senhor, que fez ser repreendido todo o mal. E mostra para ele, Senhor, por que a empresa dele não vai para frente. Por que a coisa não anda. Dá a vitória em nome de Jesus e mostra para ele. Aí tá bom. Ele foi trabalhar no outro dia. Aparentemente Deus não mostrou nada. Foi no outro dia, aparentemente Deus não mostrou. Aí no terceiro dia, ele estava observando a moça que trabalha no caixa do estabelecimento comercial dele, era uma padaria. Ele estava observando que a moça era mal educada, ela era grossa, e era a funcionária que trabalhava no maior período do expediente. O cliente chegava, ela nem bom dia dava, ia pagar, pode falar, o que é? Não, não tem. É bem grossa a pessoa. Ele ficou olhando de longe, ficou reparando que a atendente do caixa não atendia bem. O padeiro fazia um excelente pão, o pão era muito gostoso. A moça que entregava o pão no balcão era muito educada. Mas quando a pessoa comprava o pão e ia pagar, ela era mal atendida no caixa. Você já ouviu aquela história? A mosca da sopa. A sopa estava tão gostosa, mas daí você viu que caiu um mosquito na sopa. Dá para comer aquela sopa? Não dá para comer. Você vai jogar a sopa fora. Aí Deus mostrou para ele: olha a tua funcionária que fica no caixa, que é a última ponta lá do estabelecimento. A hora que o cliente vai sair, paga e sai. E o cliente saía insatisfeito. Aí ele ficou olhando e falou: eu acho que o negócio aí, o problema do meu estabelecimento é esse aí. Já sei o que eu vou fazer. Vou trocar. Vou botar essa funcionária em outro setor, que ela não atende público. Ela vai ficar em outro setor. Não vou mandar embora não, mas eu vou mandar ela para outro setor, que ela não vai atender ninguém. E vou botar uma outra pessoa nesse lugar. Vou ensinar o que tem que fazer, falar o porquê que eu tirei a outra pessoa, e vamos ver se daqui uma semana a coisa não melhora. E o negócio começou a melhorar, começou a crescer. A padaria começou a melhorar o movimento. O grande problema era um funcionário. Às vezes o grande problema na sua casa é pequeno. Às vezes é o jeito que você fala com alguém. Pastor, estou pedindo para Deus fazer a obra, para fulano de tal vir para a igreja, mas às vezes o jeito que você está falando com aquela pessoa é um jeito que você não deveria falar. Você não deveria criticar o problema dela ou o defeito dela, mas orar, ter sabedoria. Tem coisa que você vai ganhar outra pessoa em silêncio, às vezes com a sua sabedoria. Quem está entendendo? Diga amém, Jesus. Às vezes é o jeito. O dono da empresa diz: não entendo por que a coisa não anda, por que o negócio não melhora, parece que jogaram uma macumba aqui. E não era macumba, era uma das funcionárias que estava dando problema e que estava estragando todo o desenvolvimento da empresa dele. Então diz aqui, vamos continuar aqui, irmãos, capítulo 4, versículo de número 3. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Eles perguntaram, não aguardaram a resposta. Talvez você está com um problema, dá uma pausa aí na leitura. Talvez você está com um problema lá na sua casa. Pergunta a Deus: Deus, por que meu filho não quer saber de Jesus? Por que o meu marido não quer saber de Jesus? Por que minha empresa não prospera? Por que eu não estou conseguindo o avanço? Ora a Deus. E detalhe, aguarde Deus falar com você. Às vezes Deus vai falar com você em silêncio. Ele vai só mostrar para você uma coisa que você ainda não percebeu. Que todo dia você vê, mas você não presta atenção. Todo dia você faz, mas você não presta atenção. Ele vai mostrar para você. Vamos trazer de Siló a arca. Eles não esperaram a resposta. Aí o que diz aqui, ó? Verso 3 ainda, lá no finalzinho do versículo 3. Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor para o meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Eles estavam fazendo da arca um amuleto. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins.
E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor a Israel, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso, os filisteus se atemorizaram e disseram: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Preste atenção, os filisteus ficaram apavorados quando eles souberam o que é que tinha acontecido. Alguém contou a eles: está ouvindo esse barulho? O povo está feliz e gritando, porque eles trouxeram lá de Siló a arca da aliança do Deus deles. Eles ficaram apavorados, os filisteus. Eles disseram aqui: ai de nós estamos fritos. Esse Deus deles é poderosíssimo. Esse Deus deles vai dar vitória para eles. Vamos nos esforçar e lutar com mais força. Eles ficaram apavorados quando eles souberam que a arca da aliança estava junto com eles no acampamento de guerra. Eles sabiam que ali tinha uma bênção, só que detalhe, aquela bênção estava na mão de pessoas erradas, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Se você ler no início do capítulo 1, você vai ver que o Ofni e o Finéias, eles eram pessoas todas enroladas, que faziam coisas que não deviam fazer. Um dia o pai deles havia repreendido eles: vocês estão fazendo coisa errada, vocês não deviam fazer certas coisas que vocês estão fazendo. Quer dizer, a arca da aliança era tida lá pelo inimigo. Eles tinham uma imagem assim: a arca da aliança representa Deus, e eles pegaram a arca da aliança, que é Deus para eles, eles tinham esse pensamento, e o Deus deles veio ao arraial. Estamos fritos. Só que a arca da aliança estava na mão do Ofni e do Finéias, os 2 filhos de Eli, que tinham um padrão de vida todo errado. A bênção chegou, irmãos, mas ela não se manifestou no meio daquele acampamento, por causa de algo que havia de errado. Aí vamos ver aqui o que aconteceu. Olha só, o versículo de número 6 em diante. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandes deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós, pois homens, e sede homens, pois, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Irmãos, preste atenção, o prejuízo só aumentou. Eles levaram a arca que representava a glória de Deus, que tinha o mandamento, que tinha a bênção de Deus, mas nada aconteceu. 30.000 homens morreram. Mas por que eles estavam tendo perda? Eles tinham que ter consultado a Deus e esperado a resposta. Senhor, por que o Senhor não está nos dando vitória? Palavra para nós hoje. Senhor, por que o Senhor não está nos dando vitória? Por que Deus não responde à oração de uma pessoa? O que está acontecendo? O que eu tenho feito ou o que eu não tenho feito? É hora de nós nos examinarmos, para quando nós formos lutar contra o inimigo, nós vencemos o inimigo. Diga glória a Deus. E o inimigo não ter poder sobre nós. Por que algumas pessoas pedem e recebem, outras não recebem? Qual é o segredo? Será que Deus trata alguém diferente? Não, esse aqui eu gosto, desse aqui eu não gosto. Nada disso. Às vezes alguma coisa está nos desligando de Deus. Às vezes é a dúvida, às vezes é a incredulidade, às vezes é o medo, às vezes é um pecado, às vezes é uma confissão errada. A pessoa só vive confessando derrota. No caso deles era um pecado, mas talvez na sua vida pode ser uma outra coisa. O que você tem que fazer? Ora a Deus, Deus me mostra. Assim como o Deus mostrou o empresário. Observa a moça do caixa. A moça que está atendendo no caixa, ela é grossa. Ela atende as pessoas mal.
O cliente vem, compra e não volta mais. Aí vem outra pessoa, compra e não volta mais. Então, talvez o grande problema é esse. Então, a gente tem que fazer o seguinte, irmão, examinar. Pedir a Deus, Deus, por que é que eu não consigo ganhar minha família para Jesus? Me mostra o que eu tenho feito ou o que eu não tenho feito. Deus vai mostrar. Por que eu não estou conseguindo sucesso? Às vezes você é uma pessoa que faz muitos planos, mas na hora de colocar os planos em prática, você tem medo. Eu acho que eu não vou conseguir. Não, vai lá e mete a cara e coloca a cara. Deus vai dar vitória. Diga amém, Jesus. Às vezes o negócio, o problema seu não é pecado, não é outra coisa. Às vezes é que você não é corajoso o suficiente para ir lá lutar. Eu acho que, o que vão falar de mim? Eu acho que... Não, irmão, esquenta com o que vão falar de você, não. Vai você, a sua fé, a sua força, vai lá e faça o que Deus dirigiu você fazer. Você tem que ser ousada, ousado. Mas se eu não conseguir, se você não conseguir, você não conseguiu. Pelo menos você tentou, quem entendeu, diga amém. Mas se não der certo, você nunca vai saber se vai dar certo ou não, se você não tentar. Como é que eu vou? Eu acho que eu não vou naquele lugar lá não, porque acho que não vai. Mas você já foi para saber? Não fui. Então, às vezes, por que Deus ele não está respondendo a determinadas orações? Porque muitas vezes Ele já deu para você a palavra, já deu a direção, mas na hora de botar o plano em prática, você só fica olhando para o plano no papel e não tem a ousadia de fazer. Vai lá e mete a cara e aluga o negócio. Mas está difícil para os outros. Não está difícil para você. Que você é diferente, você tem a luz de Deus na sua vida. Enquanto na casa do egípcio tinha escuridão, na casa do povo hebreu havia luz. Enquanto na casa dos egípcios eles estavam chorando porque o filho deles morreu, porque o espírito da morte passou e matou todos os primogênitos lá no Egito, na casa dos hebreus não tinha morte. Há uma diferença, irmãos, entre aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus. Por que Deus não está fazendo? Ele já fez na sua vida. Por que Ele não está respondendo? Que muitas vezes Ele já respondeu. Ele já falou com você. Falou para você fazer tal coisa e você não faz. E Ele não vai dar outra direção. Vá lá e mete a cara e faz. Mas você não conseguiu. Você já conseguiu? Deus é com você. Amém, Jesus? Então, observa aqui. Eles perguntaram a Deus. Por que Deus nos feriu? Não deu a vitória. E nem esperaram a resposta. Já foram pegando a arca, colocando lá. Vamos lutar porque vai vir a vitória, vai vir. E a vitória não veio. Tinha morrido alguns homens de início, depois morreu mais 30 mil homens, e eles voltaram para casa derrotados. Deus não quer que você volte para sua casa derrotado, Deus quer que você volte para casa vitorioso. Amém, Jesus? Que você tenha a bênção, que você tenha um sucesso, é isso que Ele quer. E se você não conseguiu algo, peça a direção a Deus, o porquê, Senhor, e aguarde Ele mostrar para você. Às vezes você tem que fazer uma coisa muito simples, mas que vai resolver um grande problema. Que Deus fale mais com você. Amém, Jesus? Vamos ficar de pé que nós vamos orar agora e vamos agradecer a Deus aqui por essa palavra. Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu creio que o Senhor está falando aos nossos corações nessa manhã e trazendo uma bênção muito especial. Jesus, alcança agora também aos amigos que estão em casa, ouvindo pela programação da Rádio Musical FM. Jesus, alcança todos eles agora com uma bênção, tocando nessas vidas, curando, libertando e restaurando. Eu levanto a minha voz, eu digo: mal, solta essas vidas agora. Espírito da miséria, espírito da tristeza, do desemprego, do fracasso, demônio da derrota, da falência, saia dessa vida agora, saia dessa família em nome de Jesus, no poder que é no nome de Jesus, na autoridade que é no nome de Jesus. Eu levanto a minha voz, eu repreendo todo mal e eu digo: ao mal, solta essa vida, vai embora, saia toda macumba, feitiço, bruxaria, maldição, tudo que não presta, sai agora. Jesus, passa o teu fogo sobre cada pessoa que está aqui, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Alcança esses amigos que estão ouvindo pela rádio, estão recebendo agora a gravação através do YouTube, do Facebook. Jesus, toca nessas vidas agora para curar, toca nessas vidas para libertar, para restaurar. Arranca esse mal, ó Deus, da depressão, arranca esse mal que tem colocado angústia nesse coração. Sai
mal, sai perturbação, demônio maligno do inferno que tem destruído essa família, saia, vai embora, saia mal, sai perturbação, em o nome de Jesus eu repreendo todo o mal e eu digo, saia dessas vidas, que seja queimada agora toda ação do inferno, e eu exijo em nome de Jesus, todo o mal saia, desapareça e vá embora em o nome de Jesus. Oh meu Deus, eu te agradeço, porque a bênção do Senhor está sobre nós, e nós iremos lutar e vamos ter a vitória, em o nome de Jesus, e amém. E vamos dar uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Você ouviu o programa A Hora da Graça de Deus.